Bom dia, a paz do Senhor. É com alegria que queremos nesta manhã trazer uma mensagem especial ao teu coração. Hoje com o tema Quero Ser Aprovado, baseado em Tiago capítulo 1, versículo 12, que nas Escrituras Sagradas está escrito assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queremos falar, baseado no tema, Quero Ser Aprovado. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, fala que feliz o homem, bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ele fala da recompensa para aquele que é aprovado. Isto é comum entendermos desde a nossa época de estudante. Estudávamos um ano inteiro e ao término do ano recebíamos um boletim. E ali vinha o carimbo: aprovado ou reprovado. E a alegria maior, a recompensa maior era ser aprovado. Para os pais, para os avós, para a família, a aprovação era um ponto fundamental para o aluno. Era o alvo no fim do ano ser aprovado. E Tiago fala aqui de sermos de fato aprovados e, ao sermos aprovados, recebermos a coroa da vida. Nós temos na palavra de Deus, em Atos 2:22, o apóstolo Pedro, em seu discurso, já movido pelo poder do Espírito Santo, falando acerca de Jesus, ele diz, Atos 2:22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui Pedro destaca a pessoa de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 16:10, parte A, vai fazer a sua saudação a um certo indivíduo. Ele chamava Apeles, e a Bíblia nos diz: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Paulo destaca a figura deste homem como alguém tendo sido aprovado em Cristo. Se nós estudarmos acerca da vida de Jesus, do ministério de Jesus, em seu ministério, ele aprovou a atitude, ele aprovou a ação, ele aprovou o comportamento de algumas pessoas. E temos aqui como exemplo neste momento a figura de 4 pessoas. Nós temos a mulher cananeia, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, e ela vai até ao Senhor Jesus, clama pela sua filha, demonstra a sua confiança, demonstra a sua fé em Jesus, e Jesus aprova a atitude daquela mulher cananeia. E a prova é que ele libertou a filha daquela mulher. Maria de Betânia, quando levou um perfume caríssimo para ungir o Messias, muitos recriminaram a atitude daquela mulher, mas Jesus, em sinal de aprovação, mencionou que aquele fato que aquela mulher praticou seria reconhecido pelo mundo inteiro, seria narrado pelo mundo inteiro, e até hoje se narra a experiência de Maria ungindo o Mestre. Ele aprovou a ação de Maria, ele aprovou a atitude de Maria, ela foi aprovada por Cristo. O centurião
que pediu ao Senhor Jesus para curar o seu servo. E o Senhor Jesus ouviu aquele centurião dizendo que ele não precisaria ir, o Senhor Jesus, até a casa do centurião. Bastava apenas uma palavra. E Jesus então aprovou a fé daquele homem, a atitude daquele homem, o comportamento daquele homem. Jesus elogiou aquele homem. Aquele homem foi aprovado pelo Senhor naquele momento, e nos diz a palavra que também o seu servo fora curado. A viúva pobre, Jesus estava observando no templo as pessoas entregarem as suas ofertas, e ele destacou a figura daquela viúva pobre que deu tudo o que tinha. E ao dar tudo o que tinha, ela também recebeu a aprovação do Senhor. Ela foi aprovada com a atitude dela, com a atitude de entrega, com a atitude de render-se ao Senhor, naquele ato de ofertar tudo o que tinha. Foram pessoas que, através de comportamento, atitudes, ações, foram aprovadas por Cristo. A palavra do Senhor vai nos falar acerca de vários textos sobre aprovação. Quero destacar aqui alguns textos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, diz assim: Portanto, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. A parte B do verso: para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E isso acontece muito em nossas igrejas. O irmão em Cristo, a irmã em Cristo, ele passa pelo teste da aprovação e também chega ao princípio de ser aprovado. E quando ele é aprovado, ele é reconhecido por todos dentro da própria congregação. Ele é reconhecido pela própria igreja como alguém que foi aprovado por Cristo, aprovado também pela igreja para um fim específico. Vamos observar 1 Tessalonicenses 2, versículo 4, a palavra do Senhor também nos falando sobre esta questão da aprovação. 1 Tessalonicenses 2, 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O apóstolo Paulo fala de ter sido aprovado por Deus, juntamente com os demais, a ponto de Deus confiar, tanto a ele como os demais, a proclamação do Evangelho. Ele fala, visto que fomos aprovados por Deus. Ele diz, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Ele falava não somente dele que foi aprovado, mas ele falava dos demais que também, junto com ele, foram aprovados e foram confiados a ele pregar o Evangelho. 2 Coríntios 10, versículo de número 18, diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Algo importante acerca da aprovação. E o texto diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quando olhamos sobre a questão da aprovação, a própria palavra nos ensina que devemos também aprovar coisas excelentes. E em Romanos 14, versículo 18, está escrito: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós devemos ser aprovados por Deus, aprovados também pelos homens. Em Filipenses 1, 10, fala que devemos aprovar as coisas excelentes, coisas boas, coisas agradáveis. Filipenses 1, 10 diz assim:
para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O apóstolo, no verso 9, começa uma oração especial pelos irmãos, para que o amor deles aumentasse cada vez mais, e ele fala da questão do conhecimento, da questão da percepção e o fato de aprovar as coisas excelentes, as coisas agradáveis, as coisas boas. Também em 2 Timóteo, nós temos aqui uma palavra específica para todos os obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Deus deseja que cada obreiro seja, por ele, aprovado. O nosso desejo é que cada irmão, cada irmã, cada servo do Senhor seja por Deus aprovado. E qual é a recompensa de sermos aprovados? Tem N benefícios, muitíssimos benefícios de sermos aprovados por Deus e também pelos homens. E um dos benefícios está em Tiago 1,12, que lemos no início. A nossa recompensa é a coroa da vida. Há uma recompensa, a coroa da vida, para aquele que é aprovado por Deus. Palavra-chave do tema de hoje: aprovado. Quero ser aprovado. Que você também possa refletir sobre essas palavras e colocar no teu coração o desejo de ser aprovado por Deus e por todos que estão em sua volta. Deus te abençoe, e o meu desejo é que a cada dia você seja um varão aprovado por Deus. Que a cada dia você seja uma mulher aprovada por Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor, e até a próxima oportunidade.